Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Vamos começar hoje em Atos capítulo 6. Quando os judeus prenderam Estevão, uma das acusações foi sobre o templo em Jerusalém. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar. Atos capítulo 6, versículo 14. Apesar de todos os erros nas doutrinas e na conduta daquela nação, depositaram grande confiança no santuário, que originalmente simbolizava a presença de Deus com seu povo. Sabiam até do ensinamento do próprio Jesus, que chamou os religiosos ao arrependimento, mostrando a necessidade da transformação espiritual. Mas mesmo assim, focaram nas coisas externas e visíveis e recusaram mexer no próprio coração. Pode ser que Estevão tenha falado alguma coisa sobre o templo e os costumes da lei, mas com certeza o foco dele estava em Cristo e a necessidade do arrependimento em submissão ao Rei Jesus. Se os líderes resistiram o próprio Filho de Deus, por que acreditariam nos homens que pregavam sua mensagem? Eles achavam conforto em números, em tradições religiosas e nas instituições da sua religião, especialmente o templo. A destruição do templo, que realmente foi anunciado por Jesus e aconteceria menos de 4 décadas depois, representaria o fim do sistema religioso dos judeus. A postura desses judeus espelhava a atitude demonstrada pelos antepassados deles ao longo da história. Até antes da construção do primeiro templo em Jerusalém, o povo tratava o móvel que simbolizava o trono de Deus, a Arca da Aliança, como uma garantia da segurança nacional. No tempo dos juízes, um período de notável anarquia em Israel, o povo imaginava que a presença da Arca da Aliança daria garantia de vitória. Quando sofreram derrota em uma batalha contra os filisteus, olha o que os líderes de Israel falaram em 1 Samuel 4, versículos 3 e 4. Vamos trazer de Siló a Arca da Aliança do Senhor para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. E o relato continua. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Houve vantagem em ter um símbolo da presença de Deus no meio de um povo rebelde? Não. Continua versículos 10 e 11 do mesmo capítulo. E Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Na continuação desse tema, vamos considerar outro caso parecido do Antigo Testamento e a aplicação nos nossos dias. Mas isso vai ficar para amanhã. Hoje vamos encerrar com as perguntas. A pergunta de ontem. Quando os israelitas reclamaram sobre fome no deserto de Sin, o que Deus mandou para atender a necessidade deles? Alternativas: A. Frutas e rãs. B. Maná e codornizes. C. Pepinos e peixes. E D. Leite e mel. A resposta certa: B. Maná e codornizes. Como diz Êxodo capítulo 16, e o Senhor disse a Moisés, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diga-lhes ao crepúsculo da tarde, vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. À tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial. A casa de Israel deu àquele alimento, o pão, o nome de maná. E a pergunta de hoje: a prisão de Paulo e Silas em qual cidade da Europa resultou na conversão do carcereiro?
Alternativas: A. Tessalônica, B. Bereia, C. Filipos ou D. Roma. A resposta amanhã. Vamos ter certeza de não tentar confiar só em símbolos externos da nossa fé, mas de deixar Deus transformar os nossos corações para que possamos andar com Ele nesta vida e permanecer na presença dEle por toda a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.